Bom dia, Intra. Bom dia. Já é a primeira a entrar toda vez agora, está. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Sara. Bom dia, Ariane. Bom dia, Gabi. Gabi Cabral. Tia Fátima. Bom dia, Camila. Bom dia, Anne. Bom dia, Bosco. Calberto de novo por aqui, que maravilha. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom demais, Calberto. Eu fico feliz com isso, meu irmão. Bom dia, Margarete. Bom dia, Dona Graça. Ariane, bom dia. Gente, vai apertando no coraçãozinho aí. Vai apertando no coraçãozinho aí, que é para as pessoas, os seguidores, serem notificados que a gente está começando a nossa lectio hoje, a nossa live de hoje, tá certo? Com a liturgia, a leitura orante da palavra. Mete o dedinho no coração aí, que é para os seus seguidores serem notificados que a lectio está começando. Empurra o dedo nesse coração aí. Vai colocando aí. Vai colocando, isso, bem muito coraçãozinho aí, que é para os seguidores serem notificados que a nossa live está começando. Bom dia, Cíntia, Liliane. Bom dia, Samara. Sejam muito bem-vindas. Então, gente, hoje a gente continua, a gente vai pegar a palavra e a gente vai... Olha aí, ó, bom dia, irmão, a paz esteja convosco. Fabiola botou aí. Essa saudação. Eita, Gabi, agradeço demais, que maravilha. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. E o avião envia direto para as pessoas que você quer que assista. Olha o Calberto me ensinando aí, ó. Quando você bota o dedinho no coração, todos os seus seguidores ficam sabendo da live, e se você apertar nesse aviãozinho que tem aqui, ó, você vai enviar para as pessoas que você quer que assistam a Lectio Divina diretamente. Muito bom isso aí, viu? Eu que sou desatualizado, estou aprendendo. Bom dia, Rita. Bom dia, Lone. Que maravilha, Lone, você por aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Sheila, meu amigo George. Bom dia, Márcia. Aí eu entendi, abre no direct da pessoa, né? Isso aí eu entendi. Bom dia, Jana. Josabete, bom dia. Bom dia, Silvia. Meu amigo Matheus Jardelino. Bom dia, meu amigo, que bom lhe ter aqui. Pois vamos lá, vamos começar a nossa live, a nossa Lectio Divina. Hoje, cadê os cabelos? Botei para lavar, meu amigo. O cabo sem poder ir cortar o cabelo. Na praticidade eu raspei a cabeça. Aí não se assuste não. Vamos embora. Gente, hoje é dia de Santa Bernadette Soubirous. Alguém sabe dizer quem é Santa Bernadette Soubirous? Quem aí me diz quem é Santa Bernadette? Quero aprender. Alguém pode me dizer aí quem é? Hoje é dia de Santa Bernadette Soubirous. Quem é essa santa, pessoal? Bota aí no comentário. Vou esperar alguém dizer aí para a gente começar a liturgia de hoje. Bom dia. Olha aí, George já botou a menina... George botou a aparição de Lourdes e Guga botou a menina que viu as aparições de Lourdes. Perfeito. Hoje é o dia de Santa Bernadette Soubirous, que é a menina que viu as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. E olha, vou te falar uma coisa. O que é que eu vou te dizer? Para você, quando terminar a lectio ou no momento livre que você tiver hoje, procura na internet, faz uma pesquisa. Perfeito, Sara, quem a Virgem de Lourdes apareceu.
sobre a vida dela e sobre as aparições de Lourdes. Você não vai se arrepender de fazer essa leitura. Sobre a vida dessa jovem que viu Nossa Senhora e tudo que ela viveu a partir de então, a partir do momento que ela viu as aparições da Virgem em Lourdes, né? Que afirmou para ela: eu sou a Imaculada Conceição. Tem um filme maravilhoso também, Guga tá aí colocando, ó. Então faz uma pesquisa quando você tiver um tempinho livre hoje, tá certo? Ou para ler ou para ver o filme, você não vai se arrepender. Uma santa, mais uma santa da igreja que tem muito a nos ensinar, viu? Uma jovem a quem Nossa Senhora deu o privilégio de aparecer para ela. Pois bem, olha aí, todo mundo elogiando o filme. Pois procurem aí o filme, tá joia? Era essa a primeira dica que eu queria dar. Agora vamos rezar para a gente poder fazer a nossa liturgia de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações. Concede-nos a graça da unidade. Vem, Espírito Santo, nos livrar de toda distração, de toda dispersão, para que a gente possa mergulhar nessa breve reflexão da Palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, comunicar a vida aos nossos corações, comunicar a fé aos nossos corações. Vem, Espírito Santo, destampar os nossos ouvidos, nos tirar da cegueira do pecado, purificar os nossos sentidos. Vem, Espírito Santo, iluminar e ampliar a nossa inteligência, para que possamos enxergar e querer fazer a vontade de Deus. Tudo isso te pedimos, Espírito Santo, por meio da proteção e da intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e do seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vós, só incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Se vivo, eu vivo pela misericórdia do Senhor. Continuamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, a primeira leitura de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Perceba que desde a ressurreição, a liturgia ela é uma continuação. Olha aí, George e Gabi já colocou aí, Atos capítulo 3, versículo de 11 a 26. Tá certo? Perceba que desde o domingo da ressurreição, hoje é quinta-feira, nós estamos no mesmo dia, o dia da ressurreição. Tá certo? E aí perceba que a liturgia ela é uma continuação dos acontecimentos. Então vamos lá, pega lá a sua Bíblia, o seu livro, Atos capítulo 3, versículos de 11 a 26. Eu esqueço, mas deixa eu fixar aqui, peraí. Pronto. Fixado. Tá certo? Aí, vamos à leitura. Discurso de Pedro ao povo. Como ele não largasse Pedro e João, acorreu todo o povo atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazíeis morrer o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. E deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que a seguir falaram, prenunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão:
na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou seu servo e o enviou para vos abençoar a partir do momento em que cada um de vós se afastar das suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Versículo 11, como ele não largasse Pedro e João. Quem é ele? É o aleijado, é o coxo que Pedro e João, por causa do poder do nome de Jesus, curaram no pórtico, na frente de todos. Da liturgia de ontem, né? Aquele coxo, aquele aleijado que pedia esmola e que Pedro e João não tinham nem ouro nem prata, não tinham dinheiro para dar a ele, mas tudo o que eles tinham, eles deram. O que foi? A mão direita de Cristo. Pedro ergue a mão direita sobre aquele homem, eles rezam sobre aquele homem, clamando o poder do nome de Jesus e manda aquele homem se levantar. E aquele homem se levanta, fixa o seu pé, o seu calcanhar na superfície e anda, e não somente anda, mas salta e louva a Deus. Ou seja, pelo poder do nome de Jesus, este homem teve a sua vida ressignificada e deixou de ser o homem que pedia para ser o homem que louvava. Então, e aí, por causa disso, ele não largou Pedro e João. E todas as pessoas correram atônitas para junto deles e começaram a olhar para Pedro e João para ver o que é que ele ia fazer, né? Então, e aí Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão admirados que por causa do nome de Jesus, esse homem se levantou e está curado? E aí a primeira coisa para a gente aprender é que mais importante que o milagre é o sentido do milagre. Por quê? Porque todo milagre Deus o realiza para manifestar o seu poder, a sua glória. Então, mais importante que o próprio milagre é o sentido que o milagre tem. Qual é? Proclamar a glória de Deus. Proclamar o poder do nome de Jesus Cristo. Por muitas vezes a gente se concentra no milagre e não em quem opera, em quem é capaz de operar todo e qualquer milagre. Talvez hoje você esteja precisando de um milagre. Eu conheço pessoas que estão precisando de um milagre. Mas o nosso olhar e o nosso coração não deve estar voltado para o milagre, mas para quem tem o poder de realizá-lo. Quem é? O nome de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, que está no meio de nós. E é por isso que Pedro começa exortando aquele povo. Por que vocês estão admirados? Por que vocês estão admirados? Por que vocês olham para nós como se fosse Pedro e João que tivesse feito isso aqui? Não. Quem fez isso aqui, quem realizou essa cura, quem fez esse milagre acontecer foi o nome de Jesus Cristo, que vós rejeitastes, que vós crucificastes. Pedro, ele não ignora a culpa dos judeus, mas ele mostra, Pedro e João, eles mostram esse Deus disponível a perdoar quem de fato arrependesse dos pecados e buscasse uma conversão de vida, uma mudança de vida. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se a gente pegar, Pedro dirigiu-se ao povo e diz: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Ou seja, o milagre é a proclamação da glória de Deus. Então, mais importante que o milagre é o sentido que o milagre tem. E qual é o sentido que o milagre tem?
Deus. Ele é o sentido do nosso olhar, do nosso coração. Ele é a direção para quem devemos seguir. Então a gente continua. Pedro continua dizendo: a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando ele já estava decidido a soltá-lo. Perceba aí que Pedro volta a falar da escolha de Barrabás em detrimento de Jesus. O que é que a palavra quer nos ensinar? Quantas vezes nós preferimos o pecado e a nossa vontade, que muitas vezes não se coaduna com a vontade de Deus, e preterimos a vontade de Deus e esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que nos deu a vida. Pedro usa esse termo. Nós rejeitamos, o povo judeu, e aqui somos nós, cada um de nós, rejeitamos o autor da vida. Jesus é Deus, autor da vida. E aí você diz: não, Vitor, mas o autor da vida não é o Pai? Primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Criador? Sim, ele é o autor da vida. Mas se você pegar Colossenses capítulo 1, versículo 15, você vai perceber o seguinte, está lá: por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas. Então Cristo, ele é a primogenitura de toda a criação. Por isso que Pedro usa aqui, nessa tradução de Jerusalém, diz o príncipe da vida, e na outra tradução diz o autor da vida, porque Jesus, ele é o príncipe, e ele também, ele é o autor da vida, porque por ele e para ele todas as coisas foram criadas. Ou seja, eu e você fomos criados para Jesus, por meio de Jesus. É por isso que eu dizia, numa das primeiras lectures que a gente fez, que nós hoje vivemos num estado de dessemelhança, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. E quando nós pecamos, e quando nos afastamos de Deus, e quando vivemos uma vida fora da comunhão com Deus, nós vivemos num estado de dessemelhança. Porque quanto mais nós nos parecermos com Cristo, mais nós iremos nos parecer com aquela pessoa que Deus sonhou quando nos criou. Então, quanto mais George se parece com Cristo, quanto mais Calberto se parece com Cristo, mais George e Calberto se parecem com a verdadeira pessoa que Deus sonhou quando os criou. E aí a gente continua. Só para concluir aqui esse versículo 15, para a gente continuar, perceba que mais uma vez Pedro exorta e mostra que Jesus é Deus. Para que a gente não caia na tentação de achar que Jesus é um espírito desencarnado, que é um espírito elevado, é um espírito guia. E a gente vai tratar sobre esse assunto no Evangelho. Tá? Jesus também não é um reaça. Jesus não é um reacionário, um revolucionário. Jesus é Deus. É importante a gente ter isso no coração para entender o seguinte: que a gente não pode criar opiniões e convicções acerca de uma verdade de fé. Jesus é Deus. E quem nos ensina isso é o magistério da igreja e também as Sagradas Escrituras. Tá bem? Então, continuando. E aí você pega o versículo 16. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome. Olha Pedro falando para o povo. Foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Gente, é por meio do nome de Jesus que nós vencemos todos os nossos problemas. É por meio do nome de Jesus que nós vencemos todos os nossos problemas. E aí perceba, desde o problema do nosso aleijo, do nosso pecado, desde o nosso problema espiritual, que é o pecado que habita na nossa alma, no nosso coração,
até o menor dos problemas de ordem corporal, de ordem material. A solução dos nossos problemas, a saúde das nossas doenças, o consolo das nossas dores, a cura das nossas enfermidades, sobretudo espirituais, está no nome de Jesus. É a isso que Pedro nos exorta. A pedir a graça ao Espírito Santo de aumentar a nossa fé. E aqui é óbvio que eu não estou fazendo uma apologia a você abraçar a fé de modo deturpado e, por exemplo, esquecer a medicina e esquecer... Não, porque a medicina é fruto da inteligência do homem. Quem dá a inteligência ao homem é Deus. Então, entenda o que eu quero dizer. É que toda a cura das nossas enfermidades espirituais, como eu disse, do alejo do nosso pecado no nosso coração, na nossa alma, até o menor dos nossos problemas de ordem material e corporal, nós devemos submeter ao nome de Jesus. Nós devemos colocar a nossa fé e a nossa esperança primeiro no nome de Jesus. Porque Ele é o autor da vida. E por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. E muitas vezes, como eu venho falando, a gente coloca o nosso olhar inclusive nas pessoas. Quantas pessoas no meio da igreja a gente exalta, às vezes chega até na questão de idolatrar, que é um pecado grave, né? Por quê? Porque a gente prende o nosso olhar na pessoa que Jesus usou como instrumento para realizar aquela cura, para realizar aquele milagre. Mas são apenas instrumentos, pessoas, como Pedro e João. Pedro, primeiro papa, João, discípulo amado. Disseram o quê? Esse homem não foi curado pelo nosso próprio poder e pela nossa própria piedade. Não, foi pelo poder do nome de Jesus. Então não tenha medo de, diante de todos os seus problemas, diante de toda a desordem que você pode estar vivendo na sua vida interior, na sua vida exterior, submeter os seus problemas e essa desordem ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Não é crime você admirar alguém que leve Jesus a você. Isso não é crime, nem é pecado não, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você entenda que o pregador, o ministro de cura e libertação, o sacerdote, claro, o sacerdote numa elevação muito maior, são instrumentos de Deus. É um copo. Eu e você, nós temos sede. E aí a gente bebe a água que está nesse copo. Quem é essa água? É a água viva, é o Espírito Santo, é Deus. É óbvio que a gente vai admirar o copo, mas a gente precisa entender que é apenas um copo. O nosso olhar, o nosso coração, a nossa alma, a nossa atenção, a nossa consideração deve estar sobretudo na água, que é o poder do nome de Jesus, que é o Espírito do Cristo vivo e ressuscitado, o Espírito Santo que está no meio de nós, que não está longe, mas está perto porque está dentro. É isso. Então, perceba o que Pedro diz. Foi o seu nome que o revigorou, a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Então, gente, peçamos a graça do Espírito Santo todos os dias da nossa vida de aumentar a nossa fé. Certeza, Juliano, instrumento de Deus nas nossas vidas é nosso anjo, o Padre George. Não tenha dúvida. Eu costumo dizer que o sacerdócio do Padre George tem salvado a minha alma e salvado a vida da minha família. Não tenha dúvida. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Não é o Padre George, não é o Frei Josué, não é o Padre Marcelo Rossi. Não.
é o poder do nome de Jesus Cristo que age profundamente na vida destes sacerdotes que alcançam os nossos corações. Para que às vezes, quando você estiver precisando de uma intervenção divina, você não ache que essa intervenção só vai vir se você for receber oração de A, de B ou de C. Não. Bote o seu joelho no chão e peça a Deus com a fé que habita no seu coração. E se você reconhecer sinceramente que a sua fé está pequena, peça, Espírito Santo, vem aumentar a minha fé, para que eu peça com fé, para que eu viva pela fé. E aí a gente continua, no versículo 19 a 21. No versículo 19 a 21, o que é que Pedro diz? Olha no 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Mais uma vez, Pedro nos exorta ao arrependimento dos nossos pecados e à conversão do nosso coração, da nossa vida. Perceba que não é uma insistência de Vitor, que está lá fazendo a lectio divina da comunidade Filhos da Misericórdia. É uma insistência do próprio Deus através do primeiro Papa da Igreja Católica, São Pedro. Então perceba, o que é que Pedro nos exorta? Qual é a exortação que Pedro está nos dando? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento sincero é aquele arrependimento que nos implica uma vontade, um querer sincero de mudar de vida, que é a conversão. Conversão é mudar de vida. Então, mais uma vez, Pedro fala, arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Aí ele continua, e deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então perceba, o que é isso aqui? É que entre a primeira vinda de Cristo, certo? E o fim dos tempos, é o tempo da gente se converter. Qual é o tempo de Vitor, de você que está aí comigo, se converter? Provocar essa mudança de vida. Entre a primeira vinda de Cristo, que já aconteceu, e o fim dos tempos. E quantas vezes nós conversamos dentro da igreja, na comunidade, nós conversamos dentro do carro, nós conversamos tomando um café, nós conversamos almoçando ou no nosso trabalho, que tudo que a gente está vendo no mundo é o fim dos tempos. Então, perceba que a primeira vinda de Cristo já aconteceu e o fim dos tempos está próximo, não tenha dúvida. Qual é o tempo de arrepender dos pecados e converter o coração? Hoje, agora. O tempo é agora. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. O ontem eu não tenho mais para me lamentar. O amanhã eu também não possuo. Tudo o que eu possuo e você também é o hoje. O Kairos, o tempo da graça, o tempo da conversão, o tempo de um arrependimento verdadeiro, o tempo de uma mudança de rota, uma mudança de vida, é agora, é hoje. E se você está aqui hoje fazendo essa lectio, é porque Deus quer falar ao seu coração. Então, do versículo 19 ao 21, é essa reflexão. Entre a primeira vinda de Cristo e o fim dos tempos, o tempo de verdadeiramente crer no Senhor é hoje. É agora. E aí no versículo 25, ele diz assim, vós sois, porque aí ele continua, né? Pedro cita todos os profetas para mostrar que tudo o que tinha acontecido a Cristo foi de fato, estava de fato nas Sagradas Escrituras, na lei e nos profetas. Exatamente, Elge. Pedro convida a uma mudança de vida orientado para Deus, que Deus, Cristo, vivo e ressuscitado, a quem o povo judeu havia rejeitado e preterido por causa de outro. E aí no versículo 25 ele diz, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão, na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Aqui eu quero tocar num ponto.
Quem são os filhos do profeta e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais? Sou eu e você, cristão, batizado, filhos de Deus, descendentes de Abraão, pai da fé. Vós sois os filhos dos profetas, vós sois os filhos da descendência de Abraão, vós sois os filhos da aliança eterna que Jesus Cristo fez com a humanidade através da sua paixão, morte e ressurreição. É você. São Pedro está falando aqui na Sagrada Escritura que é atemporal, que não pertence ao tempo. O tempo é quem pertence a Deus. São Pedro está falando na Sagrada Escritura aqui de você, da sua vida, do seu coração, da sua alma que Deus deseja incessantemente. Do seu coração e da sua vida que é tão importante para Deus que Ele não tira o olhar sequer da sua existência um só momento. E aí ele diz, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi uma promessa que Deus fez. E aí o que é que eu quero tocar? A promessa da bênção de Deus para todas as famílias da terra. E aí eu lhe pergunto, a família é ou não é vontade de Deus? A família é ou não é vontade de Deus? É uma promessa de bênção para todas as famílias. Ou seja, Deus aqui mais uma vez está descrevendo, demonstrando, a família é importante demais para mim. A família é minha vontade para o mundo. Então a conversão começa a partir de mim e a partir da minha família, igreja doméstica. A família é vontade de Deus. Por isso eu convido você, lute por sua família. Não abra mão da sua família. Independente da configuração familiar que hoje a sua vida está, por exemplo, eu não tenho mais o meu pai. Independente de como está configurada a sua família hoje, lute pelo coração dos seus familiares. Não queira empurrar goela abaixo a Bíblia aos seus familiares, mas família é vontade de Deus. A salvação que você quer para você, deseje e queira para a sua família. E como é que eles vão conhecer Cristo? Através da sua vida, do seu testemunho, do seu coração, da sua conversão, do seu arrependimento, da sua mudança de vida. Seja a mudança de vida que você quer ver no mundo, a começar dentro de casa a partir da sua família. A família é vontade de Deus. Era esse ponto que eu queria tocar. Por isso que eu vou morrer defendendo a família. A vida e a família. E aí no versículo 26 termina a primeira leitura. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou seu servo e o enviou para vos abençoar, a partir do momento em que cada um de vós se afastar das suas maldades. Gente, o que é isso aqui? É Deus dizendo que nunca vai se cansar de perdoar os nossos pecados. É Deus falando ao nosso coração que nunca vai se cansar de nos perdoar os pecados e de abençoar as nossas vidas. Agora como? A partir do momento que a gente se arrependa dos nossos pecados e se afaste das nossas maldades. Não adianta eu querer a bênção de Deus sempre na minha vida se eu vivo no pecado. Não adianta eu querer que Deus me abençoe a todo instante se eu fico preso nas minhas maldades, no meu egoísmo, no meu egocentrismo. Não. Deus quer que a gente se dirija ao outro. O cristianismo nos movimenta, nos provoca um movimento em direção ao outro. Então, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero dos nossos pecados é aquele que brota no nosso coração não um sentimento de culpa, mas uma decisão de não mais pecar, como Jesus sempre orientou os pecadores a quem ele perdoou os pecados. Vai, a tua fé te salvou. Vai, mulher, eu não te condeno, mas não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. É esse o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Um arrependimento sincero dos nossos pecados, uma conversão diária, uma conversão contínua da nossa vida ao amor de Deus. E aí é promessa. Ele sempre estará disponível e disposto a nos perdoar e a nos abençoar e a elevar a nossa alma
até Ele. E a nos auxiliar nesta vida, esta vida peregrina, que nada mais é que uma Páscoa, que uma passagem para a nossa vida eterna, que acontecerá quando Deus assim entender que é a nossa hora. Então é isso que eu queria partilhar na primeira leitura. E aí eu quero que você anote uma frase da santa de hoje, Santa Bernadette. Anota aí onde você estiver aí no seu diário espiritual ou no bloco de notas do seu celular. Eu quero que você anote essa frase para você meditar. Porque ontem eu dizia uma frase de São José Maria Escrivá que o Papa Francisco tem dito várias vezes. Um cristão sem oração é um soldado sem arma. Né? Então eu quero que você anote, na verdade, a frase da santa de hoje, Santa Bernadette. A arma da oração me acompanhará até o céu. A arma da oração me acompanhará até o céu. Vírgula. Onde será bem mais poderosa. Vou repetir. A arma da oração me acompanhará até o céu, vírgula, onde será bem mais poderosa, Santa Bernadette, a santa do dia de hoje. A arma da oração me acompanhará até o céu, onde será bem mais poderosa. Amém? Eu quero que você anote essa frase para você meditá-la. Perfeito. A arma da oração me acompanhará até o céu, onde será bem mais poderosa. Queira viver essa verdade que a Santa Bernadette viveu. Não passe um dia sequer, a oração tem que ser um valor para nós, assim como a vida, inegociável. A mínima oração não deixe de fazer durante nenhum dia de sua vida. E para isso a igreja nos dá várias armas. Nós temos a liturgia das horas, nós temos a oração da manhã, nós temos o Santo Rosário, o terço que é parte do Rosário, nós temos o ofício da Imaculada, nós temos as orações devocionais. A arma da oração me acompanhará até o céu, onde será bem mais poderosa. E nós temos a maior arma de todas. A oração mais completa, a oração mais plena, a oração que tem o maior poder de comover o coração de Deus. A Eucaristia, a Santa Missa. Socorro, a frase anterior é de São José Maria Escrivá e o Papa Francisco tem usado muitas vezes. Às vezes até na internet você vai achar como se fosse atribuída a ele. Um cristão sem oração é um soldado sem armas. Mas aí eu falava da Santa Missa. A maior e mais plena e completa oração, que tem o poder maior de comover o coração de Deus e o próprio céu, é a Santa Missa. Tá certo? Guarde isso no seu coração. Essas duas frases, medite. Sobretudo a de Santa Bernadette, que fez uma afirmação. Eu vou rezar até o céu. E no céu a minha oração ainda vai ser mais poderosa. Ou seja, eu quero rezar todos os dias para chegar ao céu. E chegando no céu, eu vou fazer da minha oração uma arma poderosa de intercessão por todos aqueles que mais precisam. Vamos agora para o Evangelho. O Evangelho está em Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48. Perceba que é a continuação da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos de Emaús. Os discípulos eles voltam para contar aos apóstolos que Jesus tinha aparecido para eles. Lucas 24 está fixo aí, 35 a 48. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda
quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, tomou-o então e comeu diante deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente, para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. A começar por Jerusalém, vós sois testemunhas disso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, a primeira coisa, Jesus ele aparece, os discípulos de Emaús estão contando aos apóstolos sobre a aparição de Jesus a eles. E aí perceba que a palavra começa que os discípulos de Emaús tinham reconhecido na fração do pão. Olha Lucas dando ênfase aqui a quê? A Eucaristia. A fração do pão é a Santa Missa. A fração do pão é a Eucaristia. Perceba a importância que a Santa Missa tem na vida do cristão, do católico. Não podemos abandonar a missa. Pelo contrário, devemos fazer da missa a nossa rotina. Ir à fração do pão, ir à Santa Missa sempre que possível. Não por mera obrigação, mas por estar na presença real de Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. A nossa salvação, o nosso alimento. E aí ele continua. Jesus se põe no meio deles e faz uma saudação. A paz esteja convosco. Perceba aí o que é que acontece. Jesus deseja a paz a eles e eles ficam com medo e assustados. É engraçado, é curioso isso. Jesus ele deseja a paz, aparece no meio deles e deseja a paz. E eles ficam com medo e assustados. Por quê? Porque no senso comum, na opinião pessoal de todos, Jesus estava morto. Era nisso que eles acreditavam. Jesus morreu, Jesus está morto. Em que pese Jesus ter falado da ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. Por quê? Porque não era senso comum. Todo mundo não acreditava na ressurreição. Era muita gente não acreditando na ressurreição. O que é que Jesus faz? Jesus ressuscita e aparece no meio deles e deseja a paz. Isso deixa eles atônitos. Isso acontece conosco. Muitas vezes na nossa vida, a gente acredita não no fato verdadeiro, mas naquilo que as pessoas dizem, naquilo que é senso comum. Vocês entendem? Jesus ele tira os apóstolos nesse momento do senso comum, daquilo que é a opinião de todos. Qual é a opinião de todos? Padre Paulo Ricardo nos ensina. Qual é a opinião de todos? Qual é o senso comum? Cristo está morto. E aí Jesus aparece vivo e ressuscitado e não um espírito desencarnado.
Porque ele diz: por que vocês estão com dúvidas? Por que vocês estão perturbados? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu. Cristo diz: sou eu, vivo, ressuscitado. Apalpai-me e entendei que o espírito não tem carne nem osso. Ou seja, ali era o corpo glorificado de Jesus. E eu não quero entrar nesse mérito, porque aí tem uma teologia própria para isso. É uma teologia que de fato nem eu domino. Mas o que é que eu quero dizer aqui? Jesus está dizendo: um espírito tem carne e tem osso como eu tenho? Não. Então aí, gente, cai por terra, doa a quem doer, a tese do espiritismo, que acredita que Jesus, nosso Senhor, é um espírito guia, é um espírito iluminado, é um espírito evoluído, é um espírito desencarnado. Não. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então aí está uma verdade de fé do catolicismo que é irreconciliável, né? Que não se concilia, que não se conecta com a doutrina do espiritismo que diz Jesus ser um ser evoluído, um espírito desencarnado que guia e ilumina a humanidade. Não. Jesus não é um espírito desencarnado e isso não é uma opinião pessoal de Vitor. É palavra de Deus. Jesus fala diretamente: apalpai-me, tocai em mim. Um espírito não tem carne nem tem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Perfeito, Sara. A ressurreição não tem algo que tem apenas a ver com a dimensão espiritual. Ela alcança o ser humano em sua totalidade. Perfeito. O que é que Jesus faz para ilustrar isso? Se senta com eles e come um peixe. A ressurreição, ela não é parte, ela faz parte da integralidade, ela diz respeito à integralidade da existência humana. Perfeito o seu comentário, sabe? Então, Jesus ele chega até a dizer, né, eu não sou um fantasma, não sou um espírito desencarnado. E aí Jesus provoca neles uma experiência pessoal que ele quer provocar em mim e em você. Qual é essa experiência pessoal? O encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Me perdoe a redundância, mas eu vou ser redundante para você entender. Porque pessoa e pessoa se encontram, e pessoa se relacionam. Jesus tira os apóstolos do senso comum, da opinião de todos, que era Cristo morreu, acabou, e ele ressuscita e aparece. Ou seja, provoca neles uma experiência pessoal que faz eles pensar de modo diferente do todo. Olha, Cristo não morreu e permaneceu na morte. Cristo de fato ressuscitou e disso eu sou testemunha porque eu vi o Senhor. Lembra da frase de Maria Madalena? Eu vi o Senhor. É essa experiência pessoal que Deus quer fazer com você. É essa experiência pessoal que Deus quer fazer comigo e com você. Por isso a redundância. Deus quer te dar uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Para que a partir dessa experiência pessoal de você afirmar, eu vi o Senhor, possa se construir uma relação afetiva, uma relação de amizade, uma relação conjugal da sua alma, do seu coração, com o coração e com a pessoa de Cristo, vivo e ressuscitado, cujo poder do seu nome é capaz de realizar todo e qualquer milagre nesta vida e na nossa outra vida, que é a vida eterna. Amém? E aí ele diz, e aí eu quero tocar num ponto. No versículo 41 diz assim: e como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos. Então, perceba que aqui está a síntese da nossa experiência pessoal com Deus. Quando a gente tem uma experiência pessoal com Deus, quando a gente sente a unção, quando a gente sente a ação concreta do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente bate de frente e se encontra pessoalmente com Jesus Cristo, a primeira reação que a gente tem é o quê? O medo e o espanto. Porque nós saímos da superfície e mergulhamos no profundo da dimensão espiritual. Fomos despertados para a espiritualidade que Cristo quer fazer em nós.
Primeira reação de uma experiência pessoal com Cristo ressuscitado, o medo e o espanto. É a experiência dos apóstolos e é a nossa experiência também. E aí no versículo 41 fala que eles estavam alegres e surpresos. É a segunda reação da experiência pessoal com Cristo. A surpresa e a alegria. Então, num primeiro momento, a gente se assusta. E num segundo momento, a gente se alegra. E no versículo 45, obrigado, dona Jace, porque a senhora agora me lembrou de algo que eu queria falar também. Mas deixa eu só concluir isso aqui, que eu vou para o versículo 45 para falar disso aí que dona Jace botou no comentário. Jesus abre a nossa inteligência. Então perceba, a nossa experiência pessoal com Cristo, primeiro nos causa medo. Por quê? Porque a gente tem medo de entregar o controle total da nossa vida, da nossa existência, a outra pessoa. Que pessoa é essa? Cristo. A quem a gente sequer vê com os nossos olhos humanos. Mas a gente toca e apalpa e se deixa tocar na Eucaristia, na vivência dos dons, dos sacramentos. E o segundo momento é a surpresa e a alegria. De quê? De ver Deus agindo em nós. De ver Deus agindo em nós, concretamente. Poxa vida, isso aqui aconteceu, isso aqui foi Deus agindo na minha vida. Isso causa o quê? Surpresa e uma grande alegria. Porque é uma alegria imensurável, é uma alegria que não tem valor, que não tem medida. A alegria de uma alma que vive a sua vida conformada em comunhão com Cristo. Vive ressuscitado. É uma alegria que não tem preço. E aí no versículo 45 diz: então abriu-lhes a mente para que entendessem as escrituras nos Salmos. Olha como Jesus é didático no versículo anterior. Era preciso que se cumprisse, ele está dizendo de novo aos apóstolos, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha a didática, a pedagogia, a paciência de Jesus, vivo e ressuscitado, explicar novamente aos discípulos, aos apóstolos, que se cumpriu tudo o que estava escrito, na lei, nos profetas e nos salmos. E Jesus diz, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para levá-los à perfeição. Para a gente não cair na tentação de dizer, Jesus é amor e eu abandono a lei. E eu abandono os profetas. Não. Não é isso. Isso é uma deturpação. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para elevá-los. Para levá-los e conduzi-los à perfeição. E aí continua. Então abriu-lhes a mente. O que eu falava ontem, Deus ilumina a nossa inteligência, amplia a nossa inteligência e a nossa conversão começa na abertura da mente para a vontade de Deus. Deus amplia e ilumina a nossa inteligência. Isso, a nossa inteligência, através da graça do Espírito Santo, vai educando a nossa vontade. E a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, que por consequência gera uma verdadeira mudança de vida, acontece em nós. A partir de nós, Deus vai mudando todo aquele que Ele quer alcançar. Amém? Então era isso, gente. É isso o que eu queria falar na liturgia de hoje. Peça essa graça ao Espírito Santo. Senhor, vem me dar a fé. Senhor, vem abrir a minha mente. Ilumina a minha inteligência para que uma conversão verdadeira comece a acontecer na minha alma e no meu coração. Assim seja. Amém. Gente, amanhã às 9 horas da manhã estou aqui novamente. Segue a nossa programação da comunidade. Logo mais às 11 horas tem o estudo bíblico, tá certo? E a gente segue a nossa programação aí. Tá joia? Que Deus abençoe. Se vivo pela miséria. Gente, antes de terminar, deixa eu pedir uma coisa a você. Reze hoje e pense numa pessoa que você sabe que pode fazer muito bem, recomendando a ela a Lectio Divina. E aí você convida ela para participar amanhã. Tá joia? Eu espero você e essa pessoa que você vai pensar. Deus abençoe e até amanhã às 9 horas. Se vivo pela misericórdia do Senhor. Amém.